Então, não é apenas colocar a igreja a caráter, é viver missões. Então, eu louvo o Senhor pela vida dessa igreja e parabenizo pelo 15º Congresso de Missões nesse lugar. Glórias a Deus. Eu quero fazer algumas definições bíblicas de missões e depois então entraremos aqui propriamente na palavra. Biblicamente falando, irmãos, o que é missões? Missões é apresentar ao mundo Cristo como caminho, verdade e vida. Missões é apresentar Cristo ao mundo como o Salvador do mundo. João 3,16 já foi citado aqui muito bem pela liderança aqui do departamento. Apresentar Cristo como Salvador para a humanidade. Salvação de quê? Salvação de quem? Salvação do pecado. Salvação de quem? Do inferno de fogo. Apresentar ao mundo Cristo como Salvador. Missões, irmãos, é nós sermos uma testemunha em potencial, aonde vai nas trevas e traz as pessoas para a luz. Missões é tirar alguém que está no charco de lodo e firmá-la na rocha, trazê-las para a rocha. Missões é você pegar alguém que está preso e dizer: você está livre, vem e viva a liberdade. Missões é você pegar alguém que está morto e dizer para ele: eu profetizo vida na sua vida, e segue agora, e viva a vida abundante que Cristo tem para te dar. Missões, irmãos, é você ir nas trevas e trazer para a maravilhosa luz. Então, a missão da igreja é algo muito forte, muito especial, muito séria, muito impactante. É algo de Deus, é algo tremendo, é algo que na verdade é o que está ali, vem do coração de Deus, é o sonho de Deus, é o propósito de Deus, é o plano de Deus. Eu costumo dizer que o primeiro culto da igreja é o culto da ceia do Senhor, porque é onde a igreja está comungando com Cristo Jesus. É onde a igreja está na maior comunhão com o Senhor Jesus. E se formos classificar o 2, é exatamente missões. Missões. Só tem duas coisas para a igreja fazer na terra: adorar ao Senhor e fazer missões. As outras coisas podem até não ter. Se não tiver, não tem problema. Se tiver, melhor. Só vai melhorando e acrescentando a experiência. Caso não tenha, essas duas coisas não podem faltar. A igreja tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, e a igreja tem que fazer missões. Se fizer isso, já agrada o coração de Deus. Portanto, irmãos, falar de missões é estar realmente no caminho certo e vivendo a coisa certa. Queridos, o tema deste congresso qual é? O tema, a frase. Vamos todos juntos? As almas não podem esperar. Mais uma vez. As almas não podem esperar. Você vai falar pela terceira vez, mas antes que você fale, pense no que você está falando. Considere o que você está falando. Preste atenção no que está saindo da sua boca. Entenda o que você está dizendo. Pensou? Meditou? Tem certeza que é isso mesmo? Já podemos dizer na terceira vez? Você está pronto para dizer que as almas não podem esperar? Que elas podem contar com você? Com a sua palavra, com a sua oração, com a sua intercessão, com o seu dinheiro, com a sua família, com a sua casa, com tudo aquilo que você tem para oferecer? Se você tem, levanta a sua mão assim comigo assim. Fecha teus olhos agora. E diga assim: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque as almas não podem esperar. Amém? Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Algumas traduções dizem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este é o versículo usado para basear, referendar este congresso. Mas antes que cheguemos nele, tem alguma coisa antes para a gente poder observar. Observar o que, presbítero Neemias? Vamos observar o seguinte: quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, não era apóstolo. Se converteu provavelmente através da pregação de Paulo, e ele se converteu ao Senhor de fato e de verdade. Um homem inteligente, um homem culto, um homem sábio, um homem chamado na Bíblia, identificado como médico, amado. Colossenses 4:14, você confere essa informação, que ele era um médico. Então ele começou a se interessar pela vida de Jesus. Ele começou a se interessar pela história dos apóstolos, por tudo aquilo que Jesus começou a fazer. E provavelmente ele vai à casa de Maria, a mãe de Jesus, para perguntar para ela sobre Jesus, para perguntar para ela sobre como ele era, como as coisas aconteceram de verdade. Ele não queria escrever algo que alguém simplesmente contou para ele. Ele foi investigar, ele pesquisou, ele correu atrás, fontes fidedignas, ele foi em busca da informação. Por isso que o Evangelho de Lucas é um evangelho diferente dos outros evangelhos. Toda vez que você tiver uma dúvida no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Marcos, ou no Evangelho de João, vá no Evangelho de Lucas, que você vai compreender perfeitamente o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que de fato ele quis dizer. Porque é uma linguagem clara, bem aproximada da realidade, daquilo que nós podemos compreender. Esse homem, irmãos, que escreveu os Evangelhos, dedicou esse livro para Teófilo. Teófilo, um amigo de Lucas, e ele credenciou, dedicou esse livro para ele. E depois ele escreve o seu segundo livro, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Também dedica esse livro a Teófilo. Agora eu fico pensando, talvez na mente de Lucas, aquelas informações, aquele evangelho, aquelas mensagens, aquele escrito, ele estava dedicando apenas para o seu amigo. E quem sabe se o amigo quisesse passar para alguém. Mas tudo aquilo que é de Deus não é para ficar escondido. Tudo aquilo que é de Deus não é para colocar debaixo. Tudo aquilo que é de Deus não é ser oculto nas trevas, guardado para si. Não tem como. Tudo que é de Deus tem que ser manifesto, tem que ser claro, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que conhecer, tem que ser divulgado, tem que ser propagado. Tudo aquilo que Deus faz. Então Deus pega o Evangelho de Lucas e Deus pega o livro de Atos e coloca na Bíblia Sagrada, para que o mundo inteiro saiba e conheça a história da igreja e aquilo que o Senhor fez e que o Senhor faz. Mas o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa falando da ascensão de Jesus, das últimas palavras de Jesus, daquilo que o Senhor está fazendo lá no Monte das Oliveiras, dando instruções a seus discípulos, porque afinal ele está voltando para o Pai, já cumpriu a sua obra, pregou a palavra, foi na cruz, sacrifício perfeito, caminho está aberto, véu está rasgado, tudo está cumprido, o alfa está ali realizado, o princípio e o fim para que o homem pudesse ser salvo através de Cristo Jesus, está tudo pronto, ele está retornando para o Pai. Então ele olha agora para todos os seus discípulos e os seus apóstolos também, que eram 12, ali naquele lugar, querido, e ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não devem se ausentar de Jerusalém, vocês devem ficar em Jerusalém. Aí, querido, eles olhando para Jesus e recebendo esta instrução de Jesus, eles olhando para Cristo, talvez quem sabe sem entender. Aí Jesus explica: vocês têm que ficar em Jerusalém, porque a promessa do Pai virá sobre vocês. A promessa do Pai virá sobre vocês. O outro Consolador que eu disse que vai vir, ele vai vir. Então vocês fiquem em Jerusalém e esperem o cumprimento desta promessa na vida de vocês. Aí eles olham para Jesus e faz a seguinte pergunta: quando o Espírito vir, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai ser nesse tempo que o Senhor vai nos libertar do poder do Império Romano? Vai ser nesse tempo que o Senhor vai cumprir toda aquela promessa dita a Israel? E aí Jesus
tira deles essa atenção, esse foco, essa ideia, essa preocupação de ser restaurado como nação, de ser restaurado e livre do poder do Império Romano. Tira o foco deles disso. E sabe em que Jesus vai focar? Jesus vai focar exatamente no versículo de número 8. Ele diz assim: não vos compete saber os tempos e as épocas em que o Pai preparou, reservou para a sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, se Deus prometeu que vai restaurar Israel, Ele vai. Se Deus prometeu que vai trazer libertação, Ele vai. Tudo que está escrito e prometido, Ele vai fazer. Mas essa não deve ser a preocupação de vocês. Sabe qual é a preocupação de vocês? Ficar em Jerusalém, para que a promessa se cumpra. E quando a promessa se cumprir, aí ele diz: recebereis poder, recebereis virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando descer esse poder e essa virtude, vocês serão testemunhas. Glória a Deus. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A preocupação de vocês deve ser estar em Jerusalém para receber esse poder e testemunhar de tudo aquilo que vocês viram ou fazer diante dos seus olhos. Esta deve ser a preocupação de vocês. Não se preocupe com o futuro, não se preocupem com o passado, se preocupe com o presente. O presente é isso, é agora. Vocês têm que ficar prontos para receber o Espírito Santo e fazer a minha obra. Glória a Deus. Aleluia. Foi isso que Jesus disse para eles. E aí, querido irmão, eles começam a olhar para Jesus e Jesus vai subir, vai flutuar, vai ascender e vai para os céus, vai embora. Eles voltam para Jerusalém e ficam em oração, aguardando a promessa do Pai, aguardando a descida do Espírito Santo. Mas eu quero aqui pregar nesta noite sobre o versículo 8, sobre o que Jesus de fato estava dizendo. Amém? Para a gente entender a tônica da palavra. Porque se lermos e não entendermos, não dá fruto. Vamos lá, vamos entender. Sua Bíblia está aberta? Eu pedi que você deixasse aberta, eu vou esperar você abrir a sua Bíblia novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Vamos entender o que é que o Senhor estava falando no versículo 8 para os discípulos de Jesus e os seus apóstolos. Amém? Podemos? Vamos lá. Versículo 8: mas recebereis poder. Outras traduções: mas recebereis virtude. Eu anotei aqui. O que é poder? Poder é a capacidade ou habilidade que tem uma pessoa que a sua vontade ou a sua determinação seja plenamente executada. Ele estava dizendo: vocês receberão poder quando o Espírito de Deus vir sobre vocês. Ou seja, vocês vão receber algo, vocês vão receber uma habilidade, uma capacidade, uma unção, uma virtude vinda do céu. Não é de vocês, não tem nada a ver se vocês têm estudo, se vocês não têm estudo, se vocês têm faculdade, se vocês são rabino, rabone, se vocês têm família próxima, lá do Congresso, lá de cima, lá dos reis. Não tem nada a ver com isso. É algo de Deus. Quando vir, vocês serão diferentes, destacados, habilidosos, cheios de poder e autoridade. E multidões vai seguir vocês, porque vocês vão convencer, vocês vão influenciar as pessoas através do testemunho de vocês. Poder para ser testemunha, poder para testemunhar, poder para convencer. Mas Neemias, quem convence é o Espírito Santo. É verdade. E quem é que está nos apóstolos? Jesus disse: o Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo descer, vai ter poder para convencer. Não é você, é o Espírito Santo através de você convencendo as pessoas. Porque o mundo não vê o Espírito Santo, o mundo vê o crente.
Deus quer não é apenas que eu pregue, mas quer que eu viva a palavra. Para que só no meu passar, era assim que os apóstolos, olha, ser-me-eis testemunhas, entenda a palavra, ser-me-eis testemunhas é você ser testemunha, ok? Não é apenas testemunhar, ser-me-eis testemunha, ao passar, você é a testemunha em pessoa. Poder de convencimento, virtude, algumas traduções de virtude, o que é virtude? Virtude é a capacidade, habilidade, poder, potencial que o indivíduo tem em si para produzir atos morais excelentes, excelência ética. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando o Espírito de Deus vir sobre vocês, vocês vão ter um caráter tão refinado, vocês vão ter uma justiça tão elevada, vocês vão ter um brilho, vocês vão ter uma verdade, vocês vão ter credibilidade, uma confiança, vocês vão ser tão próximos, tão parecidos comigo, que as pessoas, simplesmente quando chegar perto de vocês, o temor vai ser tão grande que vai ser semelhante a estar chegando perto de Deus. Sabe aquelas pessoas que entregam a sua vida nas mãos do Senhor? Sabe aquela pessoa que consagra a sua vida, entrega a sua vida nas mãos de Deus, e as pessoas as procuram porque sabem que ela tem Deus na vida para dar? É exatamente isso que ele estava dizendo. Eu quero que vocês sejam o receptáculo da minha bênção. Eu quero que vocês sejam o dispenseiro do meu ministério, da minha graça, da minha justiça. O que qualquer pessoa queira vocês buscar, vocês têm a chave da minha dispensa. Vai na minha dispensa, busca e dá para eles. Que cura, está curado em nome de Jesus. É libertação, sai em nome de Jesus. É salvação, seja salvo. É salvação da família, seja liberto. Crê no Senhor Jesus Cristo e a obra vai realizando na vida da terra. Vocês serão ícones do reino de Deus. Vocês serão destacados. Não se acende uma candeia para botar debaixo. Coloque em cima do velador para iluminar. Vocês serão luz do mundo. Quando eu estava eu era, agora eu estou indo embora. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sol da terra. São vocês. Aleluia. Capacidade, habilidade, poder, potencial. Aleluia, em si, para produzir atos morais excelentes e excelência ética. Sabe o que é produzir atos morais? É você fazer alguém igual a você. Amém? Aí a gente diz assim: olha para Jesus. Olha para Jesus o que, irmão? Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para mim. A minha vida fala que Cristo é na minha vida. Aleluia. Não tem como a igreja ganhar a credibilidade do mundo, do povo, cair na graça, cair na simpatia, se a igreja erra, se a igreja peca, se a igreja falha no seu testemunho. Porque quando a igreja está firme na presença do Senhor, como Deus quer, aleluia, você não precisa fazer muito esforço para ganhar alma. As pessoas vêm porque elas sabem que aqui tem segurança, aqui tem confiança, aqui tem verdade, aqui tem paz, aqui tem alegria, aqui tem amor, que elas são abraçadas, aqui elas são protegidas, porque o Espírito de Deus está neste lugar. Porque aqui tem pessoas transformadas. Levanta a sua mão, pelo amor de Deus. Aqui tem pessoas transformadas pelo poder de Deus. Aleluia. Se tiver alguém aqui nessa noite que pensa diferente, começa a mudar o seu pensamento, porque você é a testemunha que Deus quer usar. Aleluia. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar as suas palavras. Deus quer usar o seu tempo, a sua Bíblia. Deus quer usar seu emprego. Deus quer usar seus filhos. Deus quer usar sua inteligência. Deus quer usar tudo que você tem, a sua obra. Aleluia. Glórias a Deus. Mas recebereis poder, recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Biblicamente, teologicamente, nós aceitamos que o Espírito Santo estamos definindo o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia, Deus. Jesus disse que quando batizasse, batizaria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Por quê? Porque o Espírito Santo fala.
estava orando na igreja de Antioquia. E o Espírito Santo falou: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo fala. Espírito Santo guia, Espírito Santo ensina, Espírito Santo ferve a fé dentro do coração, dá coragem, dá poder. Quando estiver gente do cinema, o que a gente fala? Não se preocupa, na hora o Espírito Santo virá sobre vocês e vai dizer o que é que vocês têm que falar para as autoridades. Isso quer dizer, mulheres, eu quero dizer que ser o Espírito Santo da igreja não é nada, com todo respeito, meu pastor. Ser o Espírito Santo, nós não passamos de um ajuntamento de pessoas. Nós não passamos de pessoas que se gostam umas das outras, ligados por um pensamento único, e por aí vai. Nos assemelhamos às religiões. O que não falta é religião no mundo. Só que igreja não é isso não. Igreja é diferente. Igreja está acima das religiões. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é organismo vivo. Igreja é ser adorador, é ser vivo em Cristo Jesus. Igreja, aleluia, é corpo de Cristo na terra. Igreja é ser salvo em Cristo Jesus. Aleluia. É muito mais do que isso. É ser chamado para fora do mundo e viver no mundo, mas não sendo dele, sendo do reino de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que veio controlar. Aprenda isso. Estamos no culto de missões. Ele veio controlar e dirigir a obra de Deus na terra. Amém? Vou repetir. O Espírito Santo veio controlar e dirigir a obra de Deus na terra. Sabe por que muitas coisas que nós fazemos não dá certo? Sabe por que muitas coisas que nós fazemos não dá certo? Algumas campanhas, algumas realizações, alguns eventos, algumas coisas. Porque primeiro nós fazemos e depois nós dizemos assim: Senhor, vem na prova. Está tudo errado. Deus, tu quer que eu faça? Primeiro consulta ele. Primeiro arma tudo e depois chama ele. Não, irmão. Primeiro consulta ele. Se ele disser faz, faz. Se ele disser não faz, não faz. Esse é que é o problema hoje em dia. Primeiro a gente faz, depois, Senhor, me exalta. Quem me exalta? Quem tem que ser exaltado é ele. A glória é dele, a honra é dele. Tudo é para ele ali. Vai falar com ele primeiro. Se ele disser para você, faça a campanha, então você faça e Deus vai dar vitória. Depois não adianta culpar a igreja, não teve fé. Quem não teve fé? Como não teve fé? Aleluia. O Espírito Santo veio controlar a igreja. O Espírito Santo veio dirigir a sua obra. É ele quem levanta o missionário, é ele quem unge o missionário, é ele quem dá o ministério, é ele quem separa, é ele quem faz a língua, é ele quem desenrola o ministério, é ele quem usa a profecia, é ele quem faz tudo. A beleza do evento é ele. Eu vou dizer mais uma coisa aqui. Sabe por que Jesus disse assim, ó: ficar em Jerusalém até que logo sejais revestidos de poder? Porque se a igreja saísse sem o Espírito Santo, não tinha igreja. Não tinha igreja. Sabe o que é igreja? Você ia estudar no colégio secular e você ia aprender que lá no tempo do Império Romano existia um povo que se tal Jesus, que se intitulava igreja, mas que foi massacrado pelo Império Romano. Morreu todo mundo e acabou. Mas sabe por que nós estamos no ano 2014 e a igreja está de pé? Sabe por quê? Porque Jesus disse, ó: eu edificarei a minha igreja. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque o Espírito Santo desceu para dirigir e controlar a sua igreja. Aleluia. O senhor entende? Porque o Espírito Santo está na igreja. É ele quem aviva a sua obra. É ele quem dá a direção. É ele quem faz todas essas coisas. É ele. E ele está aqui nessa noite. Aleluia. Vamos continuar no versículo 8. Recebereis poder, virtude, que há de vir sobre vós, quando o Espírito descer, e ser-me-eis testemunhas. O que é testemunha? Testemunha é você ocularmente ver algo e você dizer: eu vi, eu estava lá, eu participei, eu contemplei.
Jesus falou, vocês viram eu fazendo milagre, não viram? Vocês foram no túmulo e o túmulo estava vazio, não estava? Vocês chegaram lá e a pedra estava removida. Vocês são testemunhas de tudo isso. Ocular, vocês viram. Testemunha, serneis testemunha. Na igreja, no Novo Testamento, ser testemunha é estar disposto não apenas a confirmar com as palavras uma determinada crença, mas sobretudo levar no corpo as marcas da fé. Pergunta o senhor, missionário Josias, como negar que Jesus ressuscitou? Como é que a gente vai negar isso? Não foram lá e roubaram o corpo do mestre. Não roubaram, eu estava lá, eu fui no túmulo. Subornaram os guardas para mentir, falando que roubaram o corpo de Jesus. Subornaram os guardas, deram dinheiro para eles. Como uma história, um guarda no meio do povo. Que aí uns vão dizer que Jesus ressuscitou e outros vão dizer que o corpo foi roubado. Para de pregar esse tal Jesus, para de ensinar esse tal Jesus, e ameaçou Pedro e João. Diabo! Sabe o que eles disseram? Importa obedecer a Deus e não a vocês que são homens. Vocês não entendem nada do propósito do plano de Deus, mas nós somos testemunhas. Nós falamos do que nós vimos, nós falamos do que nós tocamos, nós falamos do que nós vivemos. O nosso testemunho é verdadeiro. Ainda que vocês não aceitem, o nosso testemunho é verdadeiro. E começou a morrer, apóstolo. Mas quanto mais a igreja passava a tribulação, mais a igreja crescia para a glória de Deus. E eu quero dizer aqui nesta noite, quanto mais tentar parar a igreja do Senhor Jesus, mais ela vai crescer, porque isso é obra de Deus e ninguém vai parar. Ninguém vai parar a obra de Deus. Pode entrar quem for na política, pode entrar quem for em qualquer lugar e se levantar contra a igreja, do mesmo jeito que Deus tomou a mão, do mesmo jeito que Deus, aleluia, jogou por terra Saulo de Tarso, do mesmo jeito que Deus abateu todos que tentaram parar a obra de Deus, Deus vai fazer também. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou não. Ele continua o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está preocupado, não está? Se preocupa não. O teu rei é Jesus. Cristo é o teu rei. A situação pode ser difícil, mas Deus sempre vai ter uma palavra para você. Deus sempre vai ter uma porta de emprego para você. Deus sempre vai ter comida para te dar. Deus sempre vai ter água para você beber. Deus sempre vai ter um escape para você. Não tem governo ruim para crente, porque Deus abençoa a vida dele. Ele não depende de circunstâncias favoráveis para cumprir a promessa dele na sua vida. Você precisa crer na palavra. Serneis testemunha em Jerusalém. Tinha que começar por Jerusalém? Tinha. Por que tinha que começar por Jerusalém? Sabe por quê? Porque Jerusalém foi classificada e separada por Deus como a cidade. Não era uma cidade, era a cidade escolhida pelo rei, pelo Messias, a cidade santa, o centro do Oriente Médio, a mais cobiçada, pois tudo girava em torno dela. A festa de Pentecostes estava acontecendo aonde? Na cidade de Jerusalém. Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo que as pessoas estavam vindo de todas as partes do mundo para Jerusalém. Por quê? Porque era a festa do Pentecostes. 50 dias após a colheita. Era um verdadeiro culto de ação de graça, que com o passar do tempo, pastor, se tornou uma festa comercial para ganhar dinheiro. Triste, não é? Triste, irmãos. Deus levanta o homem para pregar a palavra de Deus e começa a usar, e é uma benção. Lá da metade para frente do ministério, só dinheiro. Só vem pregar aqui, vai me dar quanto? Só vem pregar aqui, vou ganhar quanto? Primeiro quer saber quantas pessoas tem na igreja, quantas pessoas tem isso. Há poder no sangue de Jesus. Preste atenção. O ministério não se compra com dinheiro, a unção não se compra com dinheiro. Nada dessas coisas são pagos suficientes para aquilo que recebeu e veio de Deus.
estar no ministério. É muito caro para estar aqui. Não pensa que isso é brincadeira, não. Você tem que dar testemunho para a esposa, para os filhos. Você tem que dar testemunho para a sociedade. Você tem que ter uma vida limpada. Você tem que ter um caráter. Você tem que trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo o que é certo. Você tem que ter uma vida aberta, limpa, diante da sociedade. Porque se não prega hoje e amanhã não prega mais. Por que não prega? Porque caiu. Então é importante estar sempre se humilhando nos pés do Senhor, descendo na casa do oleiro, pedindo a graça e a misericórdia, dizendo: Deus, só estou pregando aqui porque o Senhor quer, porque o Senhor deu dom, porque o Senhor levantou, porque o Senhor chamou. Queridos, começa por Jerusalém, porque lá iria acontecer a grande festa do Pentecostes, e aconteceu. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens, dos apóstolos, os discípulos estavam naquele lugar, estavam habitando em Jerusalém, homens de todas as partes do mundo. E o Espírito Santo veio com 3 manifestações. A primeira, um som como de um vento, veemente, forte, impetuoso, que encheu toda a casa. A segunda foi um sinal claro e visível. Eles viram a olhos nus. Não era visão e revelação. Eles contemplaram como tochas de fogo, língua de fogo na cabeça de cada um deles. Pensa, olha daqui para lá para a igreja. Imagina na cabeça de cada crente aquela língua de fogo assim descendo. Pousou uma sobre cada um deles, aquela língua de fogo. Terceira coisa que aconteceu lá, que não era natural, não era normal. Eles começaram a falar em outras línguas. Outras línguas não era a língua do mistério, era a língua dos povos ali representados. E isto foi um sinal. E isto causou admiração. E isto causou impacto. Por quê? Porque eles disseram: peraí, não são todos galileus? Não são da Galileia? Não são homens ruins? Um lugar defamado? Um lugar onde só tem ladrão, prostitutas, pessoas que não obedecem a lei de Moisés? Pode vir alguma coisa boa de lá? Agora nós estamos vendo esses homens falando das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, e isso na nossa própria língua. Nós somos do Egito, nós somos da Líbia, nós somos cretenses, nós somos árabes, nós somos da Ásia Menor. E como é que a gente está ouvindo eles falar? Como isso pode acontecer? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, por isso que eu digo, sem o Espírito Santo não dá. Cheio do Espírito Santo, ele levanta e diz assim: olha, esses homens aqui não estão bêbados como alguns de vocês acham que eles são bêbados. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou. Mas acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, jovens terão visões. É isso que está acontecendo aqui agora. Deus está começando a cumprir essa promessa aqui. Aleluia. E sabe quem derramou isso? O mesmo Jesus que vocês crucificaram. Aí o coração quebrou. E eles disseram: o que nós fazemos? Pedro, diga para nós o que nós fazemos. E Pedro diz com muita propriedade, com muita categoria. Ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa diz respeito a vocês, essa promessa diz respeito aos filhos de vocês, essa promessa diz respeito aos que estão longe, essa promessa diz respeito a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E eu quero dizer aqui nessa noite, na igreja do Portão, que a promessa também é nossa, a promessa também é nossa, a promessa de Deus também é nossa. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar e também está nos levantando como testemunha para ir fazer a sua obra. Aleluia. E eles pregaram em Jerusalém. E naquele dia, 3.000 almas se converteram ao Senhor. 3.000 almas. Eu vou caminhar para o final. E depois que eles pregaram em Jerusalém, e Deus começou a abençoar, a trabalhar de uma forma muito especial, o povo, pastor, começou a se acomodar. Sabe quando a gente olha para a igreja e fala assim: tá bom,
começou o nosso grande problema. Por quê? Porque na conta de Deus sempre cabe mais. Porque o olhar de Deus é para o mundo, não é para aqui para dentro. Para Deus, Ele olha aqui e vê 99. Mas se Ele vê uma ovelha lá fora, Ele fala assim: vai para buscar. Alegra meu coração. Sabe, vocês já estão ganhos, mas ela vai trazer um impacto tão grande de alegria aqui em cima aqui. Meu Deus. Vai lá buscar ela. Sabe por que ela está pecando? Sabe por que ela está errando, se drogando, se prostituindo? Porque não conhece a verdade. Porque o dia que conhecer a verdade libertará. Não conheço um sequer que conheceu Jesus e que a vida não mudou. Conheceu no sentido de experiência, de relacionamento vital, real, muda. Não tem como continuar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Sabe aquele tratamento? Só um exemplo, o Emerson me trata mal, muito mal, e eu estou tratando ele bem. E ele me trata mal e eu só trato ele bem. Vai chegar uma hora que ele vai ficar sem graça e vai dizer: ele não tem como te aborrecer não. Eu tenho que ser teu amigo mesmo. É mais ou menos assim que Deus faz. Nós não merecíamos, pecadores, miseráveis, errantes, falhos, cheios de carrapicho, mas o Senhor nos amou, arrancou nosso carrapicho, nos colocou na sua presença, nos fez ser príncipes e princesas de Deus. E estamos aqui porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma. Muito obrigado pela salvação da tua igreja. E continua salvando almas lá fora, usando os missionários dessa igreja, usando Deus neste momento, dando livramento àqueles que são prestes a morrer. Dá-lhes mais uma oportunidade de vida. Aleluia. Se acomodou. Aí Deus permite uma perseguição. Sabe as perseguições que a igreja passa? Está tudo no controle de Deus. A gente murmura por causa das perseguições da igreja, mas são elas que nos fazem ficar mais espertos. São elas que nos fazem melhorar as pregações. São elas que nos fazem nos preparar melhor para defender a nossa fé. São elas que nos fazem sair de dentro das quatro paredes e ganhar almas lá fora. São elas que nos fazem ser crentes melhores, maduros, firmes na presença do Senhor. São elas que dizem se eu quero ou não Jesus. São as lutas. A prova dele. Ao vento, ó. Que vento é esse, Devinha? Do Espírito Santo, ó. Espalhou crente para tudo quanto é lado. Foi pregar onde? Na Judéia. Porque o Senhor disse: ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia. Para onde eles foram? Para a Judéia. Daqui a pouquinho foi para onde? Foi para Samaria. Daqui a pouquinho o evangelho está chegando aonde? Aos confins da terra. Mas teve que vir a perseguição. Então as provas que eu passo, que você passa, elas nos empurram para o centro da vontade de Deus. Levanta a sua mão assim, ó, e diga: glória a Deus pelos problemas e pelas lutas que eu passo, porque são elas que me levam mais perto de Ti, Senhor. São elas que me levam para o centro da Tua vontade. São elas que me fazem ser aquilo que Tu queres que eu seja. Aleluia. Glórias a Deus. Só para citar aqui, Judéia era a terra dos judeus, dominado pelos romanos, a toda a região da Palestina, subjugada pelo território romano, e dado a Herodes Magno. Judéia. Samaria era a capital das 10 tribos. Reino do Norte. Ele dirigiu para lá. Os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Para me definir a última palavra aqui, os judeus tinham nojo dos samaritanos. Tá bom? Nojo. Sabe o que é nojo? O senhor bebeu nesse copo. Nesse copo não deu, porque o senhor bebeu. Isso é nojo. Tocou aqui, desse microfone no canto. Me dá o outro, porque a irmã tocou esse microfone. Tudo que um samaritano toca, o judeu diz: está impuro. Tudo que o judeu bota a mão, o samaritano bota a mão, o judeu diz: aqui eu não posso colocar na minha, porque eu sou santo e eles são impuros. Uma vez o Senhor falou para Pedro assim: não chames de impuro aquilo que eu santifiquei. Eu santifiquei. O Senhor santificou, está santificado, irmão. Quem somos nós para julgar e dizer, aleluia, que é profano e que é impuro? Vá lá e
estou enxergando pessoas que precisam de libertação. Vá lá, vença o preconceito, vá lá. Aí é que está a beleza do Evangelho. Para o Evangelho não tem barreiras. Para o Evangelho não tem cor de pele. Para o Evangelho não tem posição social. Para o Evangelho, irmão, não importa aonde você está, onde você mora, o que você tem, não importa nada disso. O Evangelho salva mendigo, salva pobre, salva atrás das grades, salva o rico, salva todo mundo. Ele consegue alcançar todas as pessoas. Salva o índio, salva o africano, salva o europeu, ele salva qualquer um. E tudo aquilo que estiver dentro da cultura que é pecado sai. E aquilo que não é pecado pode continuar do jeito que você é, porque você é meu filho. Já imaginou? A tribo de índio em terra e gravata? Loucura, deixa o índio ser do jeito que ele é. O que importa é que ele reconheça que Jesus é o Senhor. E não a lua, e não o sol, e não o pastel, não é mais aquilo. Ele tem que reconhecer que o Criador, aleluia, é Deus. E não as coisas criadas, que é Deus. Então o Evangelho consegue alcançar todas as pessoas de todos os povos, por essa beleza e por essa riqueza que ele é. Aleluia. Eu vou encerrar aqui dizendo, conclusão, as exigências do reino de Deus, ouve bem isso, abre meus ouvidos e ouve, as exigências do reino de Deus suplantam as nossas necessidades. Por quê? Porque as almas não podem esperar. Quando tivermos tempo para elas, para as socorrer do pecado, do diabo e do inferno. As exigências do reino de Deus suplantam as nossas necessidades. Quando nas vezes Jesus falou, me segue, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Jesus virou para outro e disse, me segue. Não posso. Tem que ver as fazendas, tem que comprar terra. Me segue, casei, não posso, estou em lua de mel. Meu Deus. Me segue, e era assim. Quantas pessoas o Senhor chamou e as pessoas deram desculpas? E muitas das vezes dentro da obra missionária acontece exatamente esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, se você negar ao Senhor a chamada que Deus tem na sua vida, se você não fazer aquilo que Deus quer que você faça, você precisa ter cuidado, porque Deus pode pegar a sua vida dentro da soberania dEle e fazer você fazer a obra do jeito que Ele quer, mas de uma forma muito difícil. Conversávamos sobre Jonas hoje. Me lança ao mar. Sabe o que Jonas estava dizendo? Me mata, porque esse vento aí está vindo para matar todos nós aqui. Só que o culpado sou eu, me joga na água. Na cabeça dele ia morrer. Foi pior do que a morte, morto vivo lá dentro do ventre do peixe. E não morreu. Primeiro dia, não morreu. Segundo dia, não morreu. Terceiro dia, não morreu. Quarto dia, não teve quarto, porque ele se arrependeu. Se não se arrependesse, teria o quarto dia. Se não se arrependesse, teria o quinto dia. Se não se arrependesse, teria o sexto dia. Mas Deus não ia tirar ele de lá, enquanto ele não entendesse que tinha que ir a Nínive pregar e ganhar 120.000 almas para Deus. Mas como é que vai ficar meu trabalho? Deus que te chamou te sustenta. Como é que vai ficar minha família? O Deus que te chamou cuida da sua família. Como é que vai ficar meus negócios? O Deus que te chamou cuida dos teus negócios. Se Deus te chamou, querido, faça o que Ele quer. Deixe o resto. Porque Ele disse, não tem alguém que perca coisas nessa vida que não receba 100 vezes mais. Você tem noção do que é 100 vezes mais? Aleluia! Levanta o irmão aqui, tem um testemunho do carro. Imagina carros e mais carros chegando na sua garagem. Imagina uma agência de carro para você, porque você cumpriu aquilo que Deus mandou você fazer. Pense, amados. Pense. Mas Elias, isso é regra? Não, não é regra. Não existe promessa nenhuma
que o crente aceitando Jesus fica rico. Não tem promessa disso. Isso é plano e propósito de Deus para quem Ele tiver e quiser fazer. Ele tem poder para fazer. Mas tem uma coisa: aqui você pode não ter, mas quando você chegar lá em cima, vai levar um tempo Jesus e você passando as obras e galardão, obra, galardão, obra, galardão. Vai ser tanta obra que a fila vai ter que ficar esperando você terminar. As exigências do reino de Deus suplantam as nossas. Sinceramente, Deus não está preocupado com as nossas necessidades. Deus está preocupado com as necessidades dele, porque das nossas Ele cuida. Homens de pequena fé, somos repreendidos pelo Senhor. Homens de pequena fé, por que vocês estão preocupando com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Olha as aves do céu, quem é que sustenta? Olha o livro do campo, quem é que cuida deles? Quem é que faz isso? Se você está vivendo para mim, fazendo a minha obra, por acaso vou deixar você morrer? Vou deixar você passar fome? Vou deixar seu casamento acabar? Vou deixar seus filhos ahogar? Não vou, eu vou cuidar. São pessoas apegadas e agarradas. Têm as coisas, mas sabe se elas pertencem a Deus. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, encerrando aqui a minha palavra, eu quero fazer uma oração. Posso, pastor? Você pode ficar de pé, por favor? Olha aquele fundo musical de novo aí que o menino louvou. Só o som. A gente não vai cantar não, um digno de louvor. Enquanto isso eu oro pela sua vida, eu quero que você coloque uma mão no seu coração. Coloque outra mão assim, ó, na sua testa. Você vai orar pelo seu coração e pela sua mente. Mente e coração é tudo que o diabo quer dominar no homem. Se ele dominar isso, ele controla tudo. Toda a vida do ser humano ele controla. Mas se o Senhor controla a sua mente e seu coração, pronto. É tudo que o Espírito Santo queria. É que você entregasse a sua mente, o seu coração nas mãos dele para fazer de você um missionário em potencial, uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor. Querido, eu não vim aqui brincar de pregar. Eu não vim aqui para isso não. Eu levo muito a sério tudo aquilo que eu preguei aqui. Tudo aquilo que eu preguei aqui. Todo lugar que eu vou, a mensagem é a mesma. Por onde eu passo, procuro levar esse testemunho fiel. Procuro viver ele com a minha família. Porque com o Evangelho não se brinca. Coloque agora tudo que tu tem nas mãos do Senhor. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai poderoso, nós te damos graça, porque o teu Espírito Santo está na igreja. E sem ele, Pai, não faz sentido estar aqui. Sem ele não tem adoração verdadeira. Sem ele não tem unção, não tem edificação, não tem ministério, não tem missões, não tem almas convencidas, salvas e libertas pelo teu poder e pela tua palavra. Mas quando o teu Espírito Santo está na nossa vida, no vida em cada verdade, ele nos movimenta, Senhor. Aleluia, de um lado para o outro. Faz uso da nossa vida, faz uso do que temos, faz uso da nossa casa, Senhor. E é isso que queremos fazer agora. Queremos colocar toda a nossa vida no teu altar. Oh Deus, toda a nossa vida no teu altar. Eu oro pela mente dos teus filhos. Eu oro pelo coração dos teus filhos. Eu oro, Pai, pela vida de cada um, meu Pai. Se alguém entrou aqui triste, alegra. Se alguém que entrou pensando em desistir, reanima a fé. Se alguém entrou aqui, meu Pai, enfermo, cura nessa noite. Se alguém que entrou afrontado por Satanás, repreenda nessa noite a fúria. Se alguém entrou aqui, meu Pai, com problema na família, dá vitória na família. Se alguém, meu Pai, que ele não tem mais a sua chamada, ou que nessa noite, aleluia, volte a crer na chamada e saiba que o Senhor chamou assim e vai usar a terra. Ó Deus, abençoa essa igreja com os pastores, abençoa essa igreja com o corpo ministerial, abençoa essa igreja, Pai, com todos os seus projetos missionários, os missionários que estão no campo da vitória. Abençoa, dá uma grande colheita de almas. A obra é tua, Senhor. Tu dirige, Senhor. Tu controla.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que ainda não se converteu a Cristo? Tem alguma pessoa nesse recinto que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Na galeria? Aqui na minha esquerda? Na minha direita tem alguém? Alguma pessoa não evangélica? Se estiver nessa noite, eu quero lhe dizer que Deus está chamando você. Cristo está chamando você para o encontro com Ele. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia. Deus te ama, meu amigo. Você não está fora dos planos de Deus. Deus não quer que você pereça. Deus quer que você tenha a vida eterna. Se estiver nessa noite, até o final deste culto, tome sua decisão para Cristo nesta noite. Receba Jesus como seu único